Estamos na segunda temporada do Portas Abertas, programa criado para você ficar por dentro do mercado imobiliário. E hoje o nosso tema está relacionado à cidade de Curitiba, a mais inteligente e conectada do Brasil, referência em urbanismo há décadas. Você vai ver como um sistema de informação geográfica pode transformar uma cidade com muita informação, com muita tecnologia, facilitando o produto imobiliário, o desenvolvimento urbano e o mercado imobiliário. Recebemos hoje, então, os engenheiros cartógrafos da cidade de Curitiba, do Instituto. Um prazer receber vocês, Alessandro Dias, Arthur Furtado Filho. Sejam muito bem-vindos. Bom, para começar, a gente sabe que vocês moram na cidade de Curitiba. Sim. Então, como é essa experiência de morar nessa cidade, referência para nós? Eu gosto muito de morar em Curitiba. É uma cidade muito bonita, muito estruturada, bastante organizada. Tem uma pequena dificuldade que você precisa se acostumar com o clima, que é um pouquinho instável. Mas é uma cidade muito boa para se viver, tem uma boa qualidade de vida, muitas áreas verdes, muitos parques, área para convívio familiar. Então eu gosto bastante da cidade. É uma cidade muito organizada, né? O pessoal gosta de pegar fila, né? Tudo muito certinho, muito retinho, por conta do planejamento urbano de Curitiba mesmo, né? Então é é gostoso, é muito bom morar lá. É. Toda vez que eu vou lá, eu me sinto como se fosse uma cidade assim do interior. Mesmo uma metrópole, que é Curitiba, é uma sensação muito gostosa, né? Eu Porque tenho essa sensação também. É uma cidade agradável, não parece aquele centro urbano agitado tanto. Às vezes o centro da cidade é tranquilo, né? E isso também acho que tem a ver com essa estrutura que vocês falaram, de uma cidade mais planejada, mais pensada nas pessoas, provavelmente, né? No bem-estar, os parques, isso faz muita diferença. Nosso prefeito sempre fala que a tecnologia por si só não é suficiente. A tecnologia tem que servir para melhorar a vida das pessoas. E é isso que a gente tenta fazer com o geoprocessamento dentro da cidade, né, de Curitiba, através do nosso trabalho no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Bacana, inclusive a gente sabe que esse resultado todo vem de vários projetos inovadores, né, que tiveram grande participação do Instituto. Eu gostaria que vocês apresentassem para a gente. Ele surgiu em 65 para auxiliar no plano diretor, isso? E muita coisa aconteceu de lá para cá. Correto. O IPUC, né, o nosso instituto, ele foi criado justamente para coordenar e monitorar a implantação do plano diretor. Talvez o sucesso da nossa cidade, diferente de outras cidades que também tinham plano diretor, foi justamente a criação desse instituto, né, que tomou para si esse planejamento e conseguiu, ao longo do tempo, estruturar a cidade para as necessidades que foram surgindo, principalmente as necessidades em função do crescimento populacional. E hoje o Instituto é uma referência, não só no Brasil, mas até mesmo fora do país. A gente tem cooperação como o Japão, por exemplo, tivemos recentemente com a Colômbia, enfim, com a França, com uma série de cidades aí ao redor do mundo, com Barcelona, trocando experiência, para justamente a gente conhecer o que tem de melhor no mundo, né? Para tentar replicar aqui no Brasil. E, em muitos casos, esses países também se apoderam da tecnologia que a gente desenvolveu ao longo do tempo e replicam nos seus países. O IPUC recebe muitos visitantes, não só de várias cidades no Brasil, né, mas como cidades de fora do Brasil. Né? Tem um mapa no IPUC com uma taxinha assim, de várias cidades que chegaram a visitar, ou são cidades irmãs de Curitiba. Isso é muito interessante. O plano diretor é todo o regramento da cidade, né? O que pode, o que não pode. Às vezes, no dia a dia das pessoas que não está no mercado, não está acostumado, nem sabe o que é isso, né? E isso é a principal ferramenta para uma cidade para o desenvolvimento, né? Para o crescimento urbano e para uma cidade valorizada e que os seus imóveis vão ser valorizados, vão atrair mais gente e essa cidade vai desenvolver a partir disso, né? Então, com certeza passa por esse trabalho que vocês fizeram, o desenvolvimento da cidade de Curitiba e ela ser um lugar tão bom hoje para morar e um mercado imobiliário de referência. Eu tive lá há pouco tempo olhando o mercado, principalmente de alto padrão,
é referência no Brasil mesmo. Os nossos colegas sempre falam que o mercado imobiliário sempre foi um parceiro do Instituto, porque o Instituto sempre definiu as regras, mas a implantação mesmo de tudo que foi pensado dentro do IPUC, uma boa parte dependeu do mercado imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário precisou se apropriar desses espaços que nós pensamos para uma densidade um pouquinho maior. Então, sempre foi uma parceria mesmo, né? Uma troca de experiência. Muito E bom. acredito que a cultura da cidade, né, de cuidar, de entender, compreender, aceitar e se identificar com essas ações, passa muito por isso, assim, por fazer significado para as pessoas, né? E desses projetos inúmeros que vocês já fizeram, qual que vocês citariam, assim, já que é muita coisa para a gente falar num programa só, né? Qual vocês citariam, assim, como um dos exemplos de inovação da cidade? Eu vou comentar do nosso mais recente projeto, que está em execução, que é o projeto Bairro Novo da Caximba, né? Consiste numa área que é de ocupação irregular. Essa área está localizada no extremo sul da cidade. É uma área ambientalmente muito frágil, então a gente tem alguns problemas, principalmente relacionados à inundação nessa região, né? É, e atualmente a gente está trabalhando pesado nessa região. Então a gente está com um financiamento da agência francesa, né, para redesenvolver toda essa região. Então a gente vai precisar. Começou com um mapeamento das famílias, uma conversa com as lideranças, né? Nós criamos uma relação de confiança com aquelas pessoas. E, posteriormente, a gente começou a pensar o projeto a partir desta relação. Então, inúmeros técnicos do IPUC fizeram inúmeras reuniões com as pessoas que lá vivem, né, para pensar no melhor projeto possível. A gente vai precisar realocar algumas pessoas por questões de segurança mesmo, né, porque a gente precisa criar um parque e um dique para conter essas inundações, né, e transformar aquele local num local mais seguro. Então, esse projeto já está sendo implantado e vai mudar a vida de mais de 2.000 famílias. E o geoprocessamento, né, esteve junto com as pessoas que estavam pensando o projeto desde o início. Então, fornecendo insumos, né, a base, digamos assim, para todo esse projeto ser pensado. E muito legal a iniciativa, né, numa questão social, né, numa área de ocupação, e resolver a vida e ter uma área planejada para o viver melhor, né? A gente pode dar uma olhadinha, eu vi que a gente tem esse material que a gente pode, principalmente quem está nos assistindo, né, vai conseguir ter uma noção aí desse projeto. Então, aqui a gente está vendo já o nosso aplicativo chamado Mapa Cadastral. Então, a gente tem nesse aplicativo não somente as informações relacionadas às glebas legais, que a gente fala, né, aos lotes legais, mas a gente também mantém um cadastro atualizado, junto com a Companhia de Habitação do município, das áreas de ocupação irregular, né? Então, a gente delimita essas áreas e a Companhia de Habitação faz uma contagem das famílias, né, e entra em contato com essas famílias. Sim. E esse que está aparecendo no mapa aqui é o bairro desse projeto que você está falando, do Caximba. Isso, esse é o local onde vai acontecer o projeto do Bairro Novo da Caximba. Todo isso aí. Tudo, nós temos aproximadamente 2.000 famílias morando nessa região, né? Então, vocês podem ver que está densamente já ocupado, né? Hoje a gente conseguiu estancar essa ocupação, então não há mais famílias chegando nesse local, né? A gente vai poder observar que a gente está em um modelo tridimensional, né? E a gente consegue cruzar com todas as outras informações que a gente possui em nossos bancos de dados, inclusive as áreas de inundação que a gente tem mapeada, né? A gente vai, na sequência, observar que toda essa população próxima do rio Barigui, ela vai precisar ser realocada, né? Nossa, na imagem dá para ver bem, né, o quanto tem várias pessoas ali que Aqui devem estar em grande risco, né? Isso. Nesta visualização, a gente já está observando as edificações coloridinhas de acordo com o zoneamento que a gente propôs para a região. Então, o que está em verde ali, ela precisa ser realocada, né? E ela vai ser realocada para essa área que o município já tem em seu domínio para executar o projeto. Ah, legal. E esse aí é o projeto de como ficaria.
Exatamente. Esse é uma página que a gente criou para justamente levar essas informações. Esse é o escritório local para a gente conversar com o pessoal da comunidade. Então, aqui que a gente faz todas as reuniões, a gente tem laboratórios de boas práticas ambientais, né? Porque ele está dentro de uma área ambiental, né? Uma área muito complexa. A gente tem que considerar aí inúmeras possibilidades, inclusive, né, a questão de hortas, compostagem, enfim, que essas pessoas também consigam ter uma ocupação nessa região, então aproveitar esses espaços vagos. Enfim, é pegar toda uma área que tem uma deficiência de desenvolvimento urbano total, né? E a partir da necessidade dos moradores que estão lá, fazer um novo planejamento, né? Uma ótima iniciativa, realmente um projeto que vai ficar muito bom. E como é que está o andamento disso e a viabilidade? Então, esse projeto ele já tem recurso garantido. Como vocês observaram ali, ele é financiado pela agência francesa e tem uma contrapartida também do governo municipal. Então, a gente já está implantando as primeiras residências naquela área que está vaga ali naquela imagem, né? Então, a gente está, neste momento, construindo essas residências. Inclusive, muitas pessoas que estão trabalhando nessa obra são da comunidade, né? Então, você acaba já gerando emprego, desenvolvendo, né? Treinando essas pessoas, né? Às vezes capacitando para uma profissão. Então, já está o projeto que já está sendo implantado, digamos assim, e é um projeto de longo prazo, né? É uma ótima inspiração, né? Porque tu vai pegar... Aqui também a gente tem áreas assim, e o seu entorno ele acaba sofrendo uma depreciação imobiliária por ter uma área de ocupação, uma área que não é planejada, que não tem infraestrutura urbana, e a partir disso o impacto da região toda numa área assim é muito positivo, né? E para acompanhar o projeto, né, nós institutos temos um drone, a gente vai fazer um sobrevoo com o drone para fazer o acompanhamento. Sim. Então vamos fazer um esse mês, ou talvez um mês que vem, para acompanhar como é que está sendo a construção dessas edificações novas e posteriormente a relocação dessas famílias. E esses financiamentos, eles são condicionados a você cumprir uma série de indicadores. Então, a gente precisa recuperar toda aquela área ambiental. Então, a gente tem que aumentar a área verde, a gente tem que melhorar a infraestrutura e tudo isso tem que ser comprovado para o órgão financiador, nesse caso, a agência francesa. Então, a gente participa desde o início do projeto, que é o cadastramento das famílias, entra a execução e a gente trabalha no monitoramento desses índices, né, que a gente vai ter que monitorar aí. Em muitos casos, até 10, 15 anos posterior ao projeto. Sim, era a pergunta de fazer quanto tempo isso leva, imagina, 10, 15 anos. Uma transformação completa, né? Bom, a gente também gostaria de comentar, então, sobre aquele tema que abordamos lá no início, né, com relação à tecnologia de dados e o quanto ela tem sido eficiente na cidade de Curitiba através da implantação do GEO Curitiba. Essa é a grande novidade de vocês, né? E como tem funcionado na prática? Eu vi aqui, fiz a minha pesquisa, né, e vi que ela é baseada na tecnologia que a NASA usa, que as Forças Armadas usam. Então, conta para nós um pouco assim o que é esse projeto. Isso, a gente utilizou, né, para desenvolver a nossa plataforma, uma plataforma proprietária, né, da Esri, que é o ArcGIS Enterprise. É a mesma plataforma que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul usa aqui, o governo do estado, né? Ela é uma plataforma muito poderosa e que a gente está explorando aí, desenvolvendo as nossas aplicações para melhorar a disseminação da informação, tanto dentro da prefeitura quanto para fora da prefeitura, para os nossos munícipes, né? E na prática, então, acho que seria bom a gente mostrar, né? Porque quando a gente fala dessas questões de tecnologia, né? Quando a gente mostra, fica bem mais claro, né? O que o GEO Curitiba está trazendo para os cidadãos e também para o mercado imobiliário, né? Então, ele é um ambiente web, que a gente fala, né? Ele é desenvolvido para ambiente web, então mesmo o servidor pode acessar isso dentro da prefeitura ou fora da prefeitura, assim como qualquer munícipe pode acessar da sua casa. Ele pode ser acessado de um computador, de um tablet, um smartphone, enfim, o que você tiver. Aqui a gente fez a consulta de um lote da cidade e a gente vai emitir um relatório geral do lote. Esse relatório é muito importante. Por quê? Porque todo mundo que está interessado em construir na cidade vai precisar. Então, ele traz as informações básicas da lei de zoneamento,
como a gente pode observar ali em qual zona ele está inserido, qual que é o coeficiente básico, né? Qual que é a altura básica, qual que é o porte, a taxa de ocupação que você pode ter no lote, a taxa de permeabilidade, qual que é o lote mínimo estabelecido para aquele zoneamento, né, para aquela região. Você também pode ter acesso às informações da Secretaria Municipal de Urbanismo com relação aos alvarás de construção existente naquele lote, né? Então, você pode fazer essa pesquisa. Então, se você está negociando um imóvel, você já sabe se a casa está legalmente construída naquele imóvel, está averbado, correto. A gente também tem as informações da Secretaria Municipal de Finanças, então você sabe se ali tem autorização para uso comercial, enfim, você tem um relatório bem detalhado. Se você tiver uma dúvida com relação a qualquer informação do relatório, você pode consultar isso no mapa. Nesse caso, a gente está visualizando a planta aprovada que deu origem àquele lote. Neste caso, a gente vai dar um zoom ali, que trata-se dessa esquina. Então, atual Rua Desembargador Isaías com a Brigadeiro Franco. Então, naquela esquina ali está localizado, foi o lote 22 aprovado na década de... Se eu não estou enganado, essa planta é da década de 70. Então, essa informação está disponível, os cartórios podem consultar, o munícipe pode consultar, fazer o download da informação e anexar um processo, por exemplo. Então, uma transação imobiliária que seja. Exatamente. Do mesmo jeito, após a aprovação da planta de loteamento, esse lote ele pode ter alguma mudança, uma unificação, uma subdivisão. A gente também fornece todos os projetos posteriores. Então, nesse caso, esse lote ele tinha sido aprovado como um lote único e, posteriormente, ele foi desmembrado em 3 lotes, através de um projeto. Então, o registro de imóvel precisa dessas informações quando ele vai averbar, né? Então, está disponível aqui. Da mesma forma, se eu sou um empreendedor e quero construir um prédio nesse lote, eu preciso saber se tem a previsão do alargamento daquela via ou não. Neste caso, a gente disponibiliza também. A gente pode observar que onde está inserido esse lote, não tem a previsão de alargamento da via. Mas nesta rua aqui nós temos. Então, ela vai passar a ter 30 metros e os proprietários desses lotes, no momento da aprovação do projeto, eles vão ter que repassar essa área para o município. Sim, né? Respeitar o recuo para poder construir. Exato. Então, e um relatório que a gente fornece, que é muito importante em Curitiba, como nós temos o aeroporto internacional, né, que está localizado em São José dos Pinhais, mas reflete em Curitiba, e um aeroporto Bacaxiri, nós temos algumas áreas que são chamadas áreas de proteção dos aeródromos. Então, digamos assim, uma superfície delimitadora para as construções, né, para você não interferir na operação das aeronaves. Sim, espaço aéreo. Então, a gente emite um relatório, que é este relatório que ele traz todas essas informações. Então, em muitos lotes da cidade, o que vai condicionar, vai limitar a sua construção, não vai ser a lei de zoneamento. Pode ser que seja a área de aproximação dos aeroportos. Né? Então, no momento que você está fazendo uma pesquisa, uma prospecção imobiliária, isso é muito importante, né? Porque às vezes o lote pode estar um pouquinho mais barato, mas tem essa questão, né? Sim. Então, não tem como você, digamos, ser pego de surpresa. E para nós, essa ferramenta foi muito importante, porque a gente precisava despender um profissional para gerar esse relatório e encaminhar para as pessoas que solicitavam. Né? Em muitos casos, ela só queria fazer uma prospecção do mercado. De 10 a 15 por dia. Exatamente. Então, neste momento, está disponível na internet e você libera um funcionário público, né, para executar uma outra atividade que pode resultar num serviço melhor para a população. Para as pessoas que nos assistem, né, nos escutam, tentar trazer assim uma visão do leigo, né? É como se fosse escanear uma cidade inteira, medir ela toda, todos os lotes e botar o regramento que tem de plano diretor para dentro de uma plataforma e tu acessar isso de uma forma online. Perfeita a sua síntese. Então, acho que isso ajuda as pessoas que vão assistir e se interessam pelo tema, né? De quanto isso vai ajudar uma cidade a desenvolver, a crescer, nessa essa tecnologia que está chegando aí, que algumas cidades já têm, que Passo Fundo, com certeza, aí, né, vai logo entrar nessa era, né, dessa informação mais prática. Para a nossa necessidade do dia a dia como agente imobiliário, é uma transparência muito grande, uma agilidade enorme. Para o consumidor, né, poder ter acesso à informação sem precisar ir na prefeitura, sem precisar pegar uma certidão, ter a informação exata, não arriscar uma transação imobiliária, o seu dinheiro, a sua empresa, a sua moradia. É realmente bem transformador e ver
que a partir do mapa, né, que a maioria das cidades eu imagino que é aquele mapa que tu mostrou lá de 1970, que é aqui também mais ou menos assim, tu vai lá e olha aquilo, e a partir daquilo tu tem que buscar todas as informações, e aqui na plataforma com alguns cliques tu já tem isso, né, disponível, muito interessante, né. Aí também mostra por que Curitiba é Curitiba, né, e já tem isso aplicado, avançado, os projetos estão mostrando aí, e inspira a nossa cidade aqui, o nosso mercado também a seguir nesse caminho. Nós já temos uma cultura, digamos assim, disseminada dentro da prefeitura, né? Então aqui a gente viu o trabalho de muitas secretarias, né? O IPUC, ele atua na disponibilização dessas informações, mas essas informações são diariamente atualizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, né? Então, e de Finanças também. Então é uma atualização descentralizada. E também não podemos esquecer a Secretaria de Meio Ambiente e a de Obras. Então todo mundo está junto no mesmo banco de dados contribuindo com informações. Sim. Trago aqui também alguns problemas que o mercado imobiliário tem, né? Confrontações com os vizinhos, né? Tem que pedir lá para a prefeitura medir o lote. Áreas de preservação ambiental, tu não sabe se é ou se não é. Córregos, rios, canalização urbana, por muitas vezes a gente se depara com um lote que passa embaixo disso uma canalização, que a pessoa compra o terreno e não sabe, porque ele não tem a informação. E vai lá na hora de construir, opa, não posso construir porque passa aqui uma canalização. Né, ou tem alguma área de preservação, enfim, que isso protege muito a transação, dá clareza para as partes, agiliza, desenvolve, Você muito falou interessante. de consulta de confrontantes, né? Nós temos uma aplicação que gera um relatório de confrontante. Não gera um relatório, imagina. Vou fazer isso aqui ao vivo. Olha aí que Vamos ver legal. se vai funcionar. Isso é de extrema importância, porque até aquela discussão dos vizinhos, não, meu muro é mais para cá, o teu é mais para lá, tu fez aqui, tu fez ali, né? Tem bastante É só isso. consultar com um clique e já resolve o conflito. Gerou o relatório aí já para olhar as confrontações do lote. Isso. Esse é o relatório que você apresenta no registro de imóvel. Imagina, já é público, já está com a via a fonte é a própria prefeitura já. Isso, exatamente. E se alguém do cartório tiver alguma dúvida, ele pode entrar. Todos os nossos cartórios consultam o nosso sistema, né? A gente troca informação com eles, então eles sabem da ferramenta e eles utilizam diariamente. Às vezes, quando a gente tem algum probleminha técnico, eles inclusive ligam para a gente perguntando como que tá, tal. Então a gente sabe que eles estão utilizando. Isso é uma facilidade, tu ter a cidade a cliques assim com essa informação, medida, o que pode fazer, o que não pode fazer, o zoneamento, é muito, entusiasma muito, né, uma ferramenta que nem essa. A gente também estava olhando, né, Lili, aquela aplicação que vocês têm da cidade em 3D, se puder mostrar e explicar um pouco aquilo também. Muito bacana porque também, né? Porque tu ter toda a cidade assim, mapeada, toda ela em 3D, com sua topografia, os seus relevos, é também uma facilidade para o mercado enorme. Este foi um produto que a gente adquiriu recentemente, né? Nós somos o primeiro município no Brasil a ter um modelo tridimensional fotorrealístico, né? Público, né? Então a gente tem esse orgulho que a gente conseguiu. Então a gente está observando. Todos conhecem o do Google, né? Do Google Earth. Mas esse aqui é público. E ele vai além do que tinha anteriormente. No caso, a gente vai observar aqui que a gente consegue sobrepor ele com diversas informações. Aqui a gente vai ver que a gente vai sobrepor com um produto que vem do perfilamento laser scanner, que a gente também fez da cidade. Esse perfilamento laser scanner é o insumo principal para posteriormente você gerar um modelo digital do terreno da cidade, que é justamente você representar a topografia, retirando as construções, vegetação, que é justamente o que a gente utiliza nos modelos hídricos, para depois a gente verificar quais áreas que são sujeitas à inundação. Ele gera uma malha de pontos da cidade inteira, de tudo que está na superfície. Agora, neste caso, a gente vai navegar até a nossa torre panorâmica da cidade. Então, eu recomendo quem visitar Curitiba pode acessar esse local, né? Você tem uma vista 360 da cidade. Então, você consegue observar até a Serra do Mar, o Parque Barigui, que está ali próximo, que é muito bonito, né? E, nesse caso, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente consegue extrair a altura desta torre. Da mesma forma, você pode ir até um edifício e verificar qual que é a altura que um determinado apartamento está do solo, né? Então, você pode observar que, neste caso, eu vou... tu coloca o mouse ali... Isso, eu vou posicionar no topo da torre e
no logradouro público mais próximo. Ali nós temos aproximadamente 96 metros. Né? Olha que fantástico. Gente, que imagem, hein? Quanto isso ajuda para os arquitetos, para os construtores? Gente, isso é... Muito. A gente sabe que, por exemplo, o pessoal do mercado imobiliário, os nossos corretores, eles utilizam muito essa ferramenta para apoiar a venda. Então, eles, além de passar as informações, eles passam também o link para quem eles Pro interessado, né? Para ele pode observar o que ele está comprando, né? Então, qual que é a vista, enfim. Ele consegue olhar a vista do imóvel que ele está comprando. Isso. Então Quem sabe numa compra online, numa visita, ele possa inclusive estar vendo isso. Isso. E internamente, todos os nossos arquitetos, engenheiros utilizam para fazer estudo de viabilidade. Por exemplo, se você quer construir um viaduto, mas ele está localizado próximo de uma linha de transmissão, você pode verificar se o viaduto que você está projetando vai atender ao que pede a legislação com relação à proteção da linha de transmissão. Então, antes a gente precisava ir até o campo, né, realizar um levantamento topográfico para ter essa informação. Né? Hoje você já faz isso de escritório. Do mesmo jeito, eu medi uma fachada. Vamos supor que você tem interesse em pintar este prédio, né? E você quer saber de uma maneira rápida qual que é a metragem da fachada. Você tem Meu Deus do céu, gente. Vocês já fizeram isso para todo mundo, de todos os imóveis da cidade inteira. Né? Nós estávamos falando antes também sobre a posição solar, que é uma coisa aqui para Curitiba, para Passo Fundo, que é muito importante saber a incidência do sol, a posição que esse imóvel está. E no próprio aplicativo também a gente consegue ver isso, né? Exatamente, aqui é a insolação hoje para Curitiba, né? Então você consegue observar como que é ali. E se nós trocar a data lá também, vai ser... Funciona. Isso, principalmente para nós que estamos no sul aqui, né? A nossa latitude acaba influenciando bastante, né? A insolação. Então você pode ver ao longo do ano como que é o comportamento do sol quando você está comprando teu imóvel. Sim, é fantástico isso, né? Bom, muito transparente. E também deve fazer muito sentido para o planejamento do município, né? Para fazer também essas novas ações, novos projetos. Exato. Quando a gente pensa em qualquer equipamento, né, que a gente vai instalar no município, a gente vai construir, a gente consegue sobrepor, né, ao nosso modelo e verificar qual que vai ser o impacto, né, na vizinhança. Então, de repente, você pode ter algum impacto que seja indesejável. Né? Às vezes você está avaliando a implantação de um novo edifício, alguma coisa, você pode sugerir algumas mudanças para melhorar, né? Então é agilidade para todo mundo, para todos os lados, inclusive para os técnicos da prefeitura. Vários técnicos do IPUC vêm a nós pegar essa informação do relevo, da nuvem de pontos, para colocar num aplicativo para fazer tipo um projeto da praça, por exemplo. Então ele pega todo o relevo hoje, projeta a praça em cima e representa o projeto com um entorno real. Nossa, é muita facilidade. Mas não deve ter sido fácil criar este projeto, fazer todo o estudo, né? Como que foi isso? Envolveu quanto de recurso? Então, esse projeto é um projeto gestacionado há muitos anos, essa fase final, né? Então, a gente tem toda uma história, né, do uso do geoprocessamento no município, que começou lá na década de 80, com o primeiro projeto piloto de uma pequena porção da cidade, né? Porque a gente não tinha hardware suficiente à época, né? Para todos esses dados. E mais recentemente, né, o Geo Curitiba, a gente tem uma equipe envolvida de todas as secretarias do município, praticamente. Então, a gente reuniu todas as pessoas que utilizam, né, essas ferramentas dentro do município e todas elas contribuíram para que a gente escrevesse esse termo de referência, né, que foi utilizado para que a gente conseguisse contratar essa solução. Dentro dessa contratação também tem toda uma transferência de tecnologia, porque mais importante do que muitas vezes você adquirir é você ter condição, né, de realizar a manutenção dessa base cartográfica e dessas informações dentro do município. Então você precisa ter uma equipe técnica dentro do município, composta por engenheiros cartógrafos, arquitetos, geógrafos, analistas de sistemas. Então é preciso que as prefeituras também pensem, né, que mais importante do que às vezes a contratação é você pensar numa equipe para realizar a manutenção dessas informações. Sustentação disso, né? Porque Exato. É muita informação, muito dado, né? Atualização, provavelmente que isso é quase que permanente para um projeto que nem esse, né? Mas olhando para Passo Fundo, isso
poderia fazer muita diferença para o nosso desenvolvimento aqui do mercado imobiliário, que para nossa Passo Fundo é uma cidade satélite aqui da região norte, então a gente tem 80 municípios mais ou menos que consomem aqui serviços, comércio, medicina, educação, isso ajudando a desenvolver a cidade ainda mais, né? Eu só queria também falar um pouquinho sobre o dia a dia aqui para o mercado imobiliário, como a gente estava conversando antes, que vocês também têm dentro da ferramenta essas questões de equipamentos públicos, do sistema viário, do trânsito das pessoas, porque na hora do fazer o empreendimento imobiliário, isso vai contar se tem hospital, se tem praça, se tem escola, para instalar um comércio, qual que é o fluxo de pessoas e de veículos aqui, desse ponto específico da cidade, desse terreno. Então, fico imaginando isso, colocando em prática aqui para o nosso dia a dia, né, como vai facilitar e ajuda a tomar a decisão, né, do quem está consumindo isso e quem está empreendendo. Correto. A gente mantém um sistema de equipamentos urbanos, onde a gente mantém atualizado o cadastro de todos os equipamentos do município. Em alguns casos, a gente também mantém o cadastro de equipamentos do governo estadual e do federal. E alguns particulares também. Exato, porque a gente tem uma interação muito grande, né, com os equipamentos particulares também da cidade. É uma lista de 5.500 equipamentos. Correto. Uau. Equipamentos são só para escolas, unidades de saúde, creches, mercados, escolas estaduais, tem delegacias, né, hospitais. Né? São todos aqueles equipamentos que dão suporte ao funcionamento do município, digamos assim, né? E nessa ferramenta a gente também disponibiliza uma série de outras informações além das camadas cadastrais. Neste caso, a gente disponibiliza também informações que vêm do censo, que é a contagem de população do IBGE. Então, você pode localizar, por exemplo, um lote, né, que você tem interesse em empreender e aplicar um buffer a partir desse lote. Um buffer é uma área de abrangência, né, e tirar um relatório ali de quantas pessoas que serão atingidas num determinado raio, por exemplo, de 2 km, 3 km. E daí você vai explorar toda aquela informação do IBGE. Você pode segmentar por faixa de renda, por idade, enfim. Daí digamos assim, vai depender muito do negócio que você quer implantar. Sim. Mas você consegue fazer isso dentro da ferramenta. Nós fazemos isso, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Abastecimento. Nós temos um equipamento chamado Armazém da Família, né? Que é onde a gente tem alguns produtos, né, com um preço um pouco mais baixo do que... É um mercado que a prefeitura vende produtos para pessoas pré-cadastradas com baixo valor. Exato. E quando eles vão fazer a análise de viabilidade de implantação de um novo mercado, de um armazém, né, a gente precisava fazer isso, né? Então, hoje a gente já consegue fazer isso dentro do aplicativo e a gente consegue treinar os técnicos lá da ponta da secretaria para que eles possam fazer isso, né? Então, digamos assim, é fantástico para todo mundo. Para quem vai empreender, esses dados assim na palma da mão, uma eficiência tão rápida assim, é um grande diferencial. Com certeza, a gente, para fazer negócio, nunca quer errar, né? E o dado é de extrema importância, né? Muito relevante. Às vezes até a celeridade, né? Conseguir, atrasa, até consegue, mas o tempo gasto é uma perda de tempo para toda a cadeia, né? A informação sempre valeu muito, né? Então, uma cidade que disponibiliza bastante informação é uma cidade que tem mais competitividade, é uma cidade que consegue se posicionar melhor, né? Uma cidade precisa de novos investimentos e pessoas que vêm de fora. Então, tu acessar isso também a qualquer lugar do mundo que tu tiver, para poder gerar essas oportunidades, ter uma cidade escaneada, mapeada com todos os seus dados, com certeza é um grande diferencial. Hoje, nessa ferramenta, a gente tem cerca de 2.500 acessos por dia. E colocou lá assim, para ver certinho de onde que estão vindo os acessos, né? Lógico, a maioria é Curitiba, né? Tem municípios vizinhos, mas daí apareceu lá Nova York, Munique, né, Passo Fundo. Apareceu vários outros municípios que a gente nem imaginava que estaria acessando o nosso sistema. Não sei se por curiosidade ou para alguma especulação que a pessoa quer fazer para comprar algum imóvel em Curitiba, alguma coisa nesse sentido. Uma certidão, lembrando que de zoneamento, por exemplo, acho que está demorando o quê? Uns 10, 15 dias? Para dizer, o município atestar dizendo, esse lugar aqui, esse terreno é isso aqui. Um clique você consegue. E ali ficou segundos agora, né? Essa informação e outras informações além ainda. Além disso.
Que bacana. Bom, acho que a gente tem uma ideia, né, do que a tecnologia, o que os dados, os sistemas de informação vão trazer para a gente, ainda mais no futuro, né? A gente está falando agora de algo do presente, imagina no futuro, né, o que a gente vai ter disponível, né? No futuro a gente imagina a questão dos gêmeos digitais, né? Então, além do 3D, né, a implementação de vários sensores na cidade, né, que vai estar passando informações em tempo real por um modelo 3D. Né? Informação de nível de rio, de temperatura, de poluição, trânsito, todos esses sensores estariam dentro daquele modelo 3D, você está vendo a cidade e o resultado dos sensores. Nossa. É o que a gente chama de gêmeo digital. Esse é o futuro. Esse é o próximo Esse passo. é o próximo programa com vocês, então a gente... Só fazendo também um comentário para a segurança pública das cidades, isso vai ser fantástico, né? Sim. Uma coisa que eu gostaria de comentar também é que todas as informações, elas seguem um protocolo de disponibilização. Então, você consegue pegar esta informação, né, e colocar, por exemplo, em um banco que você tem particular, e você pode usar essas informações para, por exemplo, construir os seus aplicativos. Recentemente, nós fomos procurados por algumas pessoas que têm interesse em construir um aplicativo para que uma pessoa que, por exemplo, tem interesse em se mudar para Curitiba, ela entre com essas informações que você comentou. Eu quero morar no raio a partir deste local de 2 quilômetros, eu quero uma região, por exemplo, que tenha um índice de segurança determinado, eu quero que tenha escola próximo, enfim, você consegue, a partir dos dados que a gente disponibiliza e de outros dados que estão disponíveis na internet, você consegue gerar uma nova aplicação em função de uma demanda específica. Então, também é possível. Também é fantástico. Que bacana. Bom, adorei o papo com vocês, né? Para nós foi muito bacana e a gente também gosta de encerrar com alguma indicação ou com alguma história diferente. Então a gente pensou em perguntar para vocês se vocês têm alguma indicação, algo que é referência. Pode ser livro, pode ser documentário, pode ser um profissional, pode ser um exemplo, né, daquilo que vocês pesquisam, para que também possa servir, né, para aqueles que nos acompanham, né, como uma boa indicação. Sim, vindo para cá até a gente estava conversando e a gente gosta muito da cidade de Barcelona, né? Ela é um case de sucesso na questão das Smart Cities. Então, eu recomendo quem tiver a oportunidade de pesquisar um pouquinho sobre o planejamento urbano dentro de Barcelona. Acho que vale muito a pena, e com relação a essa questão de Smart Cities, vale a pena. Eles têm uma feira muito grande, né? E nós temos a nossa feira de Smart City em Curitiba, todo ano. Então, é uma referência para a gente. Bacana. Bacana. Inspirado em Barcelona também. Também, assim como outras cidades, a gente tem parceria com o Japão, com diversas outras cidades ao redor do mundo. E é sempre uma inspiração, né? Sempre a troca de conhecimento é sempre muito válida, né, para a gente melhorar. Obrigada, então, pela presença de vocês. Alessandro, Arthur, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Nós que agradecemos o convite. E a gente pede para aqueles que nos acompanharam, né, que confiram os próximos episódios do Portas Abertas.